Fala galera, hoje com um professor convidado aqui, mais uma vez para a redação, uma dica, professor Gustavo Salles, professor que é advogado, já aprovado em vários concursos públicos também. Hoje ele advoga na área administrativa e também na área de direito penal, um professor sensacional na área de direito administrativo. E hoje eu quero trazer para a discussão o último tema do CNJ de 2013, para técnico, que versava sobre os atributos do ato administrativo e os requisitos do ato administrativo. Tema que a gente estuda diariamente para concursos, que caiu na redação discursiva, ou seja, para você dissertar acerca dos princípios, acerca ali também dos atributos e acerca ali dos requisitos do ato administrativo, usando, se possível, Maria Silvia Zanella de Pedro, referência. Como é que é o nome do outro lá? Celso Antônio Bandeira de Melo. E posso citar também Eli Lopes Meirelles. Só os caras do direito administrativo. Calma, professor, mas a gente tá falando de direito administrativo, é o quê? É pra juíza? Não, é pra técnico. Cargo que nem precisava de formação e nem de formação específica. As perguntas deste concurso, dessa redação, versavam assim: cite os atributos do ato administrativo e cite os requisitos do ato administrativo. Não havia um texto, não havia uma narração, não era um estudo de caso, era aqui um tema técnico, ou seja, responda 2 pontos. Professor, como que eu poderia responder um tema? Na minha opinião, acho que ficou mais fácil, porque se fosse para desenvolver uma dissertação em relação ao tema, o aluno teria que trabalhar numa linha exemplificativa. Exemplo, a aplicação de uma multa por um agente de trânsito é aquele que tem competência, que aplicou a multa em si na busca da finalidade, que é o interesse público, ok? Há de observar que deverá ser feito isso tudo na forma prescrita em lei, e aí você ia construir o seu texto em cima disso. Mas como foi uma Foi pergunta, mais específico, não é mais direto, como mas foi uma pergunta, responda 2 pontos. Eu achei mais fácil, porque primeiro você ia lembrar do mnemônico. Qual é o mnemônico? COFIFOMOB. Até quem não estuda para concurso já ouviu falar. Esse pega. E aí eu ouvi esse dia um engraçado, Hans, que comi o seu fiofó. Então quem gosta de uma sacanagem, aí bota sacanagem no estudo também. Porque você tem que buscar esse lado lúdico no momento de estudar. Estudar não pode ser enxergado como aquele momento maçante, não. Pedante, né? É prazeroso. Tem que ser prazeroso. O estudo muda vidas. Tá aqui, ó. 2 vidas transformadas. 2 vidas. Então, por meio do estudo. Então é fantástico, é fantástico. Então, sendo bem objetivo, você ia falar competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aí você dava algumas explicações em relação à característica de cada um. Olha o Só detalhe, isso. para tudo. Para tudo. Aí o aluno pensa assim, é só eu falar o COFIFOMOB. Não, cara. As características. Características. Isso. Exemplo, você tem que trazer um texto Isso. completo. Isso. Professor, eu fiz esse texto aí, deu 5 linhas. Claro, você falou do COFIFOMOB, E falou da PAT. ainda botou um mnemônico, né? Não, meu amigo, não é assim. Você tem que ser completo. O examinador, tem um professor, João Trindade, ele fala desse jeito assim. Na redação discursiva, Esse é conhecido, hein? você tem que esfregar na cara. Você esfrega na cara Verdade, do examinador verdade. que você sabe. Conhece, né? Entende? Beleza. Um exemplo aí de competência. Bacana. Você pode ser multado pelo o guarda que tá lá no shopping, porque você estacionou o seu carro no local indevido? Não pode. Porque ele não tem o quê? Competência. Bacana. Ele não tem o quê? Ele não tem a competência para aplicar uma multa porque ele não é um agente público. Então vamos fazer um paralelo ainda nesse sentido de competência. Veja que quando você fala em relação a um preso que vai ser conduzido para uma audiência, ele não pode ser conduzido por um policial. Porque que ser- essa competência é de quem? Pelo agente penitenciário. Opa, tá vendo? É fácil trabalhar. É fácil conversar sobre as matérias. Basta ter conhecimento. Olha o exemplo bacana. Agora vamos falar mais ainda. E quais são os sanáveis? E esse aí eu falo o seguinte, olha a frase que eu uso em sala, Hansky. Eu falo o seguinte, para administrar, você tem que ter foco. Por que foco? Foco. Foco. Vício na forma, mas desde que a forma não seja essencial à validade do ato, ou vício na competência. Mas essa competência não pode ser exclusiva. Porque quando você fala foco, você lembra forma e competência. Então são vistos sanáveis, então esses atos podem ser Convalidados. Tem um mnemônico que a gente fala que é foco na convalidação. Isso. Foco na convalidação. Bacana. O professor não criou, apenas adaptou. Nada se cria, tudo Nada se se copia. cria, tudo se copia. Agora, outro tópico aqui muito bacana. Os sanáveis é o foco. Ok, Foco na convalidação. Ok. E tem uma outra parte que eu criei. Esse eu criei, mas também deve ter copiado de alguém sem querer. E os vinculados? Tá. Quando eu falo vinculado, eu não tenho mnemônico, mas eu destaco. Eu tenho um e eu vou jogar aqui. Eu destaco, competência, finalidade e forma sempre serão vinculados.
tanto nos atos discricionários quanto nos atos vinculados. Qual é o mnemônico, professor? O mnemônico é meu fi. Meu fi tem foco vinculado. Vale. Finalidade, Aham. forma e E competência. competência. O meu fi tem foco O vinculado. que vale é lembrar isso na hora da prova. Então é essencial a repetição. Agora vem mais a uma repetição. pergunta que eu não termino aqui. Vamos lá. E quais são os discricionários ou vinculados? Olha só, quando você pensa num ato discricionário, exemplo, aquele que você tem uma margem de liberdade, você vai destacar que esse mérito, essa margem de liberdade, que é a conveniência e oportunidade, ela está dentro do motivo ou do objeto, que eu posso falar que é o conteúdo, o efeito jurídico que o ato vai produzir. Então, quando você tem o ato discricionário, o motivo e o objeto podem ser discricionários, mas se o ato é vinculado, os 5 elementos serão vinculados também. Então, para responder essa questão, você tinha que destacar que motivo e objeto podem ser discricionários, mas se o ato for discricionário também. Agora tem um detalhe, que outro mnemônico pra esse. Essa eu criei. Sabe aquele carro? O MUBI? MUBI. Ó o MUBI. O MUBI, quem você lembra de carro? Você lembra o quê? Daquele filme que tem carro. Qual filme que tem carro? Que tem o Careca, que tem um carecão, que tem um cara que faleceu há pouco tempo, o Brian. Ah, sim, Qual é? já Qual é? lembrei. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Quem é o cara carecão? O Vin Diesel, né? Aham. Então, o Vin Diesel tem um carro. Tem. O carro dele é o MUBI. MUBI é o carro do Vin. Diesel. Vin é vinculado E diesel. e diesel é discricionário. O MUBI, motivo, mu e o objeto. Motivo e objeto vinculado ou discricionário. Engraçado, né, pessoal? Essa conversa aqui, esse diálogo e a gente chegando aqui a várias dicas aqui juntos, construindo. Então, assim que tem que ser o estudo. Tem que ser assim, uma coisa agradável. Porque se for pedante, cara, eu vou ser sério com você. Você não aguenta e desiste. Eu não quero que você desista, não é verdade? E essa matéria parece ser pesada, mas ela não é. Bacana. Essa foi a primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. Os atributos do ato administrativo. Aí ia lembrar de Patrícia. Patrícia, Pati? Pati. A ex-namorada. Pati. Mimada, prepotente. Falava tudo que ela falava Olha era só, verdadeiro. olha a analogia que ele tá eu fazendo. tô buscando um contexto, não falando mal de Patrícia, mas sim construindo uma história no lado lúdico, como foi destacado aqui, que você tem que trabalhar. Então, sempre quando você lembrar de Patrícia, lembre de uma pessoa que ela falava e aquilo que ela tinha como verdade para ela não era absoluta, porque era admitido uma prova em contrário, ou seja, juris tantum. Então, quando você pensa na presunção de legitimidade e veracidade, é que os fatos estão de acordo com a lei e que eles apresentados são verdadeiros, mas é uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. Olha isso. Isso que você tinha que raciocinar. E aí, por isso que a gente trouxe essa historinha em cima de Patrícia, que tudo que ela falava, ela tinha como verdade. Lembrando, são os atos administrativos, os atributos do ato administrativo. Bacana, bacana. E ainda tem mais um. Autoexecutoriedade. Você, para agir, não precisa ter intervenção judicial. Bacana? Isso é o principal. Você chegou no estabelecimento comercial, encontrou um produto vencido. O cara vai ter que ligar para o juiz. Juiz, posso recolher? Não, não precisa. Porque você tem um atributo da autoexecutoriedade. Perfeito? Esse se executa de forma o quê? De forma, de ofício, é um meio de correção direto, onde não há necessidade da intervenção judicial. Mas tem que ter um cuidado que no Brasil, para controlar os atos da administração, você utiliza o sistema inglês. Então significa que por mais que tenha ocorrido esse meio de correção direto, o administrado, aquele que se sentiu lesado, de forma posterior, ele pode sim provocar o Eu poder me lembrei judiciário. agora também que tem um sistema francês que também tem o contencioso administrativo. Isso, né? isso. Lá tem o judicial e o administrativo. É o que eu então, chamo de dualidade. ele desafoga um pouco o judiciário. Mas a questão é, no Brasil não é adotado esse sistema. Aham. Você vai encontrar ele na Bélgica, na Turquia, você vai encontrar principalmente na França, né? Veio de lá. O sistema francês. E como é que funciona basicamente? Uma pessoa que foi demitido através de um devido processo legal, um processo administrativo, veja que ele tem as 3 instâncias na via administrativa, claro que tem. Tem um contraditório para defesa? Sim, mas ele não tem a possibilidade de uma reapreciação desse mérito por parte do judiciário. Então você encontra uma chamada dualidade de jurisdição. Esse sistema não é adotado no Brasil, porque no Brasil nenhuma lesão, nenhuma ameaça de direito será excluído de apreciação judicial. Cara, É importante você observar isso. olha que bacana, pessoal. Em suma, Uhum. aqui, em síntese, vamos analisar. O primeiro tópico era
os requisitos do ato administrativo, o COFINFOMOV. Nós exemplificamos, nós falamos dos sanáveis. E passamos das 5 linhas. Não, passamos das 5 linhas. A gente escreveu aí umas 15 linhas, né? É que nem o professor Trindade sacou, bateu na lata do Tem cara. que esfregar na cara do examinador. Eu sei, eu conheço a matéria. E depois, a gente foi falar sobre os atributos APAT, presunção de legitimidade, veracidade, executoriedade, tipicidade e imperatividade. Imperatividade, que seria o quê? O estado superior ao É a Paty falando que eu vou jantar não sei aonde, nem perguntou se eu queria ir. Ela impôs a sua vontade. Era desse jeito, impositivo. Você, quando toma uma multa de trânsito, o guarda, ele para ao seu lado e fala, senhor, você quer? Você aceita? Você aceita uma multa? Uma? Não, você pede 2. Claro que não. Não faz sentido. É um ato imperativo. Fruto do chamado poder extroverso do Estado. O Estado está impondo aquela vontade dele, mas entenda. É para proteger o direito da coletividade. Faz sentido você dirigir sob influência de bebidas alcoólicas? Não, você está colocando risco à coletividade. Então o Estado impõe como força coercitiva esse poder. Aí vem do princípio do quê? Do interesse público, né? Isso, é o parâmetro da supremacia do interesse público em detrimento do privado. Professor, muito obrigado. Se a galera quiser saber mais dicas, fazer um curso com você, onde que ela te encontra? Cara, inclusive a gente poderia, não sei se é fazer propaganda ou não, mas já deixar claro que eu e o professor Hans que estamos formando uma tabelinha de sucesso. Consultoria. Mentoria direcionado, consultoria, direção para concurso. Em qual sentido? Mestre da linguística. Redação. Ok? É com Só ele. redação. É com ele. E parâmetro de direito administrativo eu sei um pouquinho. Eu vou trabalhar com vocês. Então, assim, quem formalizar uma mentoria comigo vai ter um crédito especial. Sensacional, especial. E vice-versa. Então, a união faz a força. Galera, tem um Instagram, professor? Passa aí pra galera. É @prof.GustavoSalles com 2 L's pra achar mais fácil, ok? Galera, é isso aí, tá a dica aí. Então, vem com a gente e vai, Vamos pra cima.